Eu preguei esse sermão quarta-feira no culto de Santa Ceia. E eu estava com outra mensagem para pregar hoje. E a minha esposa perguntou: qual é a mensagem que você vai pregar? E eu disse para ela: amor, eu estou pedindo uma confirmação de Deus. E durante o culto Deus confirmou a palavra. Amém, amados irmãos? Deus confirmou através do pastor Márcio. E Deus confirmou através do pastor. Diga assim comigo: o poder da igreja é a oração. Mas infelizmente tem muito crente que não usa porque tem preguiça. Irmãos, o evangelho é tão prático, é tão simples, que eu acho que é por isso que tem muito crente que não acredita. É que nem a questão de dízimos e ofertas. Sabe por que muita gente não dizima na oferta? Porque ele não acredita que vai prosperar. A mesma coisa é a oração. Tem crente que não ora porque ele não crê que Deus vai responder a oração dele. Mas tem crente que ora com a certeza que Deus vai abrir o céu e vai enviar resposta para ele aqui na terra. Então, meus irmãos, quando Paulo vai fazer referência de Epáfras, é que Paulo estava preso em Roma, em prisão domiciliar. E Epáfras vai fazer uma viagem até Roma para levar os relatórios, porque Paulo era o presidente da igreja. Então agora Epáfras vai levar o relatório da igreja de Colosso, de Herápolis e de Laodiceia. E ele vai relatar como é que está a igreja. Então, queridos irmãos, ali passando os dias com Paulo, Paulo vai observar que Epáfras era um homem de oração. Que Epáfras entrava em guerra ali no quarto, dobrava o joelho e estava clamando: Senhor meu Deus, tem misericórdia da igreja de Herápolis, tem misericórdia da igreja de Colosso, tem misericórdia da igreja de Laodiceia, dá vitória ao teu povo, repreende o mal daquela igreja, tira a frieza, tira o desânimo, joga por terra os levantes, os demônios, vai neutralizando o poder das trevas. Então Paulo estava observando que ele era um homem que orava e batalhava pela igreja. E na carta aos Colossenses ele vai dizer: olha, saúdem meu companheiro Epáfras, porque ele tem batalhado por vocês em oração. Agora por que, irmãos? Por que ele batalhava em oração? Sabe para quê, irmãos? Para que eles ficassem firmes e fortalecidos na vontade de Deus. Epáfras estava dizendo assim: Senhor, eu oro para que os irmãos fiquem firmes, porque a coisa mais difícil hoje é ter crente firme na igreja. Tem crente que não aguenta nem ferrada de formiga, está metendo o pé. Tem crente que não aguenta nem alguém olhar de cara feia, está metendo o pé. Mas Epáfras estava olhando: Senhor, abençoa a igreja para que os irmãos fiquem firmes, enraizados, estabilizados na palavra, que eles possam, meu Deus, ficar firmados nas escrituras sagradas, independente do vendaval, do temporal que vier, mas que eles possam permanecer firmes. Porque a dificuldade hoje muito grande é permanecer firme. Porque tem crente que não pode ver um rabo de saia que já se desvia, outro não pode ver uma garrafa de cachaça e já volta para o mundo, outro não pode ver problema, dificuldade na igreja que já pula para outro lugar. Mas nessa noite eu quero dizer: a oração que nós obreiros devemos fazer para a igreja hoje é a mesma de Epáfras. Vamos orar para que os crentes fiquem firmes até a volta do Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que é firme vai ser salvo. Então Epáfras orava pela igreja, mas tem um porém. A igreja, querido, estava passando por diversas dificuldades. Heresias estavam sendo implantadas dentro da igreja. Tinha muito orgulho, tinha muita contenda, fofocas, brigas, divergências, divisões. Tinha rebeliões. Então agora preste atenção, irmãos. Epáfras ele vai se levantar em oração, em batalha de oração, porque havia problema na igreja. E ele aprendeu com Paulo, porque Paulo vai escrever em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades, contra as sortes malignas que habitam nas regiões celestiais. E a prova disso é que quando Daniel orando pedindo uma resposta de Deus, Deus enviou o anjo para trazer a resposta, mas ele ficou preso nas regiões celestiais pelo príncipe da Pérsia. Isso é sinal que existem principados que comandam cidades, países, nações, continentes e também comunidades. Então, queridos irmãos, o mundo espiritual ele é real, ele existe, e a única barreira, a única resistência contra o inferno e contra as sortes malignas é a igreja que ora. Não existe outra força, outro poder que possa
que ora. Então, queridos irmãos, enquanto muitos estavam envolvidos em seus problemas dentro da igreja, diante de todo esse contexto que Epáfras estava vivendo, ele decide entrar em batalha. Ele decide batalhar em oração pela igreja. Porque, irmãos, como hoje nós estamos reunidos em igreja, a mensagem é para a igreja. Amém, queridos? Toda igreja tem problema. Toda igreja tem suas dificuldades. Toda igreja tem ovelha, mas toda igreja tem bode. Toda igreja tem gente boa, mas toda igreja também tem gente ruim. Toda igreja tem gente abençoado, mas também toda igreja tem gente problemática. Toda igreja tem gente leal, mas também tem gente desleal. Toda igreja tem crente obediente, mas também tem crente desobediente. Toda igreja, irmãos, tem gente de honra, mas toda igreja também tem gente que não sabe o que é honra. Toda igreja tem gente que é grato a Deus e grato também à igreja, mas tem gente que é ingrata. Então preste atenção, irmãos, você está vivendo no meio de pessoas. Pessoas sempre vão ter problema, pessoas sempre vão nos decepcionar, e nós também vamos decepcionar pessoas. Mas preste atenção, irmãos, independente de tudo dos problemas que acontecem na igreja, eu aqui decido de que lado eu vou ficar. Eu aqui decido qual é a postura que eu vou tomar. Eu aqui decido qual é a atitude que eu vou tomar. Porque, como eu estou dizendo que toda igreja tem seus problemas, eu quero dizer que na igreja tem fofoca. E que se na igreja tem fofoca é porque tem fofoqueiros e fofoqueiras. Toda igreja tem carnal, mas toda igreja tem crente espiritual. Toda igreja tem gente, irmãos, que não ajuda em nada, mas critica quem faz. E toda igreja tem aqueles que fazem. Toda igreja, irmãos, tem aqueles que trabalham demais e tem aqueles que trabalham nada, mas se incomodam com quem está trabalhando. Sim ou não, irmãos? Mas eu é que decido qual lado eu vou ficar. É você que decide qual lado que você vai ficar. Toda igreja tem aqueles que se levantam contra a liderança, mas também toda igreja tem aqueles que estão do lado da sua liderança. Toda igreja tem aqueles, irmãos, que se levantam para criticar, caluniar e falar mal da própria igreja, e ainda torcer para a igreja acabar. Mas tem aqueles que estão do lado da obra da igreja, estão torcendo para a igreja continuar crescendo e a igreja continuar avançando. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo a atitude de Epáfras, ele podia ficar no meio das brigas, ele podia fazer parte do grupo dos fofoqueiros, dos rebeldes, dos divisores de igreja, ele podia ficar do lado dos críticos, dos caluniadores, dos desonrosos, dos ingratos, mas ele decidiu ficar do lado daqueles que dobram o joelho para lá e batalhar pela igreja. Ele decide ficar do lado da igreja. Ele decide ficar do lado que ora, do lado que ora, do lado que ora, do lado que clama, do lado que busca Deus. Enquanto a maioria estava vivendo em meio brigas, contendas, heresias, irmãos, sabe o que Epáfras fez? Ele decide orar. Ele decide orar. Irmãos, ele entendeu que o diabo estava trabalhando no meio da igreja, e ele decidiu batalhar, ele decidiu travar uma guerra contra o diabo, irmãos. E guerra com o diabo, irmãos, a gente trava na oração, é no quarto de joelho com a esposa, é em campanha de oração com a igreja. Amém, queridos irmãos? Ele tinha tudo para estar do lado, irmão, daqueles que só causavam problema nas igrejas. Ele podia se aliar com eles para tomar a igreja e dizer: Paulo, tu não tem mais nada aqui não. Mas ele vai lá com Paulo e diz: ó, Paulo, tem briga, tem contenda, tem divisão, tem rebeldia, tem heresia, tem muita coisa ruim acontecendo, mas eu estou orando, eu estou guerreando, e o diabo vai cair por terra, os demônios vão cair por terra, o levante vai cair por terra. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, já se levantou o Egito, já se levantou os filisteus, já se levantou Babilônia, já se levantou Roma, mas todos eles caíram e a igreja continua de pé, porque nada pode parar a igreja. Já se levantou Nero, já se levantou os Césares, já se levantou os Herodes, já se levantou, queridos irmãos, Constantino. Aliás, Constantino até que na mesma situação, mas todos os imperadores que se levantaram, todos que se levantaram contra a igreja, tanto os de dentro como os de fora, não permaneceram, mas a igreja permanece viva. Levanta a mão, igreja, levanta a mão.
na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra ia ser atacada, e todos os pastores se reuniram e levantaram essa igreja em oração, e a Bíblia e a história vai dizer que a guerra não chegou na Inglaterra. Por quê? Porque a igreja se levantou em oração. Ei, a igreja tem poder para parar a guerra, irmãos, porque os canhões da oração são mais poderosos do que os canhões dos exércitos dessa terra, irmãos. Mas eu estou falando de Epáfras, e eu quero dizer para vocês, irmãos, que ninguém vence o diabo lutando com as próprias armas dele. E tem muito crente tentando lutar com o diabo, fazer a obra de Deus usando as armas do diabo. Porque todo crente que é mentiroso, fofoqueiro, caluniador, todo crente, irmãos, que é ingrato, todo crente que é rebelde, divisor de igreja, todo crente que é desobediente, olhe para mim, irmãos, eu estou pregando para a igreja, ele está usando as armas do diabo. Porque o diabo é orgulhoso. O diabo não aceita, irmãos, obedecer. O diabo é desobediente. E o que tem de crente desobediente? O que tem de crente desleal? O que tem de crente que não respeita a esposa, não respeita o marido, não respeita pai e mãe? Amém, queridos irmãos? O que tem de crente que dá mau testemunho, queridos, e atrapalha a imagem da igreja. Mas eu quero nessa noite dizer para você, irmãos, Deus está procurando crentes que têm a oração. Deus está procurando crente que ora. Que o crente passa, irmãos, 1 hora, 2 horas, 3 horas no Facebook, no Instagram. Passa 2 horas, 3 horas brigando na internet por causa de política, achando que Bolsonaro ou que Lula vai fazer alguma coisa pela vida deles, irmãos. Nenhum e nem outro, só quem pode fazer alguma coisa pela gente é Jesus. Então ninguém vai vencer o diabo, irmãos, lutando com as próprias armas dele. Porque ninguém vence o diabo falando mal de pastor. Ninguém vence o diabo falando mal de igreja, nem de denominação. Ninguém vence o diabo tentando denegrir a imagem do outro. Ninguém vence o diabo criticando, caluniando a obra de Deus. Porque, irmãos, independente da denominação, a igreja é do Senhor Jesus. Crente que fala mal de igreja, crente que torce para a igreja acabar, crente que torce para a igreja secar, só porque ele saiu, só porque não está lá mais. Preste atenção, irmãos, você nunca esteve ali por Jesus. Você esteve ali para ser agradado, e quando não foi, desistiu daquele lugar e foi procurar agrado em outro lugar. E vai levar problema para lá também. Olha aqui, irmãos, escute. Nós vencemos o diabo com as armas espirituais. Nós não vamos vencer o diabo com armas carnais. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus. A igreja está com problema? Vamos orar. A igreja está passando por dificuldade? Vamos orar. Porque a oração muda o cenário, a oração muda o contexto, a oração muda a história. Ficar pulando de galho em galho não muda, mas se você decidir ficar os joelhos na oração, vai mudar tudo, inclusive a vida da pessoa que começa a orar. Muitos cristãos vivem iludidos, achando que estão bem, vivem em contendas, em confusões, irmãos, é terrível. É tanta contenda, é tanta confusão, é tanta conversa, é tanta fofoca. É tanto disse-me-disse que o diabo está dizendo nem precisa eu me meter aí no meio, porque os próprios crentes dão conta de acabar com a igreja. É uma vergonha, dá nojo de crente que não tem testemunho, que não quieta e que não consegue viver uma vida de paz. Vive criando guerra, vive criando divisões, contendas, inimizades, porfias. Mas nessa noite eu vim aqui para dizer em nome de Jesus Cristo que a posição que Deus espera da sua igreja é a mesma posição de Epáfras. Vamos batalhar em oração, meus irmãos. Estamos vivendo um dia, irmãos, dias que a verdade ofende e as pessoas preferem ouvir mentiras. Estamos vivendo dias que a igreja não suporta mais ouvir a verdade. Mas
Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha para mim aqui, irmãos, a verdade ela produz dois efeitos: ou ela liberta quem quer ser liberto, ou ela incomoda quem não quer ser liberto. Quem se incomoda com a verdade é porque nunca quis ser crente de verdade. É por isso que tem muita gente que não gosta de ouvir a palavra. Tem gente que gosta de revelação. Tem gente que gosta do charaba canta. Tem gente que gosta de revelação. Não é verdade, irmãos? Mas a revelação e a profecia está aqui, irmãos. É a palavra. O último erro de profeta foi João Batista. Depois dele não tem mais profeta. A profecia é a palavra. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Não pedi para amanhã me convidar, irmãos. Me perdoe, queridos. Olha aqui, irmãos. Epáfras, ele vai nos ensinar que não devemos nos rebaixar ao nível que o diabo quer. Ei, irmão, sabe o que o diabo quer? O diabo quer que a gente se envolva na panelinha da fofoca da igreja. Diz para quem está ao teu lado: vigia, meu irmão. Sai dessa panela. Ei, irmão, essa panela tem farofa do diabo aí dentro. Essa panela serve comida azeda. Ei, irmãos, sabe o que tem na panela da fofoca? Veneno. E quem come morre. Olha aqui, queridos. Epáfras, ele vai nos ensinar que nós não devemos descer ao nível que o diabo quer. Sabe o que o diabo quer, irmãos? Que a gente vire caluniador. O diabo quer que a gente vire diflamador. O diabo quer que você seja conhecida como a irmã fofoqueira, a irmã contendeira, a irmã que briga, a irmã que xinga, a irmã que faz confusão. É isso, irmãos. Enquanto Jesus quer que você seja conhecida como uma mulher que ora, uma mulher de testemunho, uma mulher de fé, uma mulher de oração, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Mas tem muito crente que decide deixar de se alimentar da palavra para comer na panela da fofoca. Levanta a mão e diga assim: Senhor Jesus, joga uma dinamite dentro das panelinhas de fofoca da minha igreja. E faz assim: explode. Você quer isso, irmão? Cuidado que pode explodir no teu colo. Não te esconde não. O diabo quer que a gente desça ao mesmo nível da falsidade, né, irmãos? Porque o crente falso é o seguinte: ele fala bem do Senhor, mas ele vai falar mal do Senhor pro outro aqui. Sabe o que os crentes fazem hoje? Ele vai para a tua igreja para falar mal desse aqui que saiu daqui, ó. Eu saí da igreja do pastor Márcio, eu vou lá para a igreja de Deus. Pastor aqui, pastor ali, não vai nada. E às vezes a gente erra quando a gente recebe essas pessoas, porque sai em rebeldia, sai em divisão, sai com problema com o pastor e vai levar maldição para a nossa igreja. Estou falando sério para vocês. Amém, meus irmãos? Se alguém quer sair, sai na bênção. Peça a carta. Amém, queridos? Sai da igreja, irmãos, mas não vai levar problema não para lá. Porque tem gente que diz assim: encontrei a igreja perfeita. Se você for para lá, você vai estragar a igreja. Acabou a igreja. Ei, irmãos, olha aqui, ó. Estou pregando para a igreja hoje. Amém, irmãos? Se alguém não está gostando, irmão, reclama para o Espírito Santo. Porque a confirmação da palavra é a presença dele durante a mensagem. Não precisa mandar levantar a mão e dar glória. Não precisa dizer dar glória a Deus, não, irmãos. A palavra é na palavra que o Espírito Santo se manifesta. Amém, irmãos? Olha aqui, irmãos. Epáfras, ele ensina que a igreja precisa de pessoas de oração. A igreja precisa de intercessores, de quem decide batalhar em oração pela obra de Deus. Ei, a igreja está precisando de homens e mulheres de oração. A igreja está precisando de gente que ora, de gente que busca Deus. Porque tem gente, irmão, na igreja e até no altar que nem ora.
Tem gente que nem dobra o joelho, tem gente que não sabe nem o que é passar 10 minutos de joelho, mas é obreiro. É por isso que não aguenta prova, é por isso que não aguenta tempestade, é por isso que não aguenta vendaval, é por isso que quando aparece um demoniado ele tem que chamar outra pessoa para expulsar, porque o desviado que está na igreja não tem coragem de expulsar o demônio de alguém quando se manifesta. Porque eu duvido se crente que ora tem medo de acho de demônio. É ou não é, gente? Mas o demônio, o diabo tem medo de quem ora. Agora quem não ora, irmão, vê visagem. Quem não ora, quando vê o gato preto, fica com medo. Quem não ora, dizendo, pastor, fui para casa, a luz foi embora, passou um negócio branco, era uma sacola que o vento estava levando. Ele disse que era um demônio fantasma. Porque ele não ora, não tem Deus na vida. Quando ele não ora, irmão, todo mundo está se levantando contra a vida dele. É porque ele não ora. É, irmão, está todo mundo se levantando, inclusive tu mesmo, contra tu mesmo. Olha aqui, irmãos. A igreja precisa de homens e mulheres que oram, porque gente para falar mal tem muito, gente para atrapalhar tem muito, gente para se levantar contra tem muito, mas o que Deus está procurando é gente que ora, gente que intercede. Será que Ele pode encontrar alguém aqui, irmão? Ei, meu irmão, sabe uma coisa? Quando a gente ora, muda até a nossa cara, a gente fica até mais feliz quando a gente ora. É por isso que tem muita gente na igreja de cara feia, irmão. Olha aí, ó, dá uma olhada aí, ó, como tem gente de cara feia, ó. Mas os que oram, irmão, estão sorrindo. Olha aí, ó, cadê? Será que tem algum crente alegre aqui, irmão? Será que tem algum crente feliz aqui, ó? Nem que seja na falsidade, agora vou rir. Nem que seja na falsidade, agora todo mundo vai rir, né, irmão? Crente que ora, irmão, ele sorri porque ele tem certeza da vitória. Mas o crente que não ora, irmão, ele está procurando um problema. Ele chega aqui, parece anteninha de formiga. Ele fica procurando. Já viu um problema aqui. Aí não tem, vai falar mal da pregação, vai falar mal do cantor, vai falar mal do som. É ou não é, irmãos? Porque ele não ora. Porque o crente que ora, irmão, diga assim, o crente que ora está em outro nível. Está no outro nível, irmão. Ele não está no nível da murmuração, da reclamação. Ele está no nível da oração, da intercessão. Senhor, manda fogo. O sol está ruim, mas a tua presença está aqui. O sol não está saindo, mas a tua presença está aqui. Irmão, preste atenção. Deus está procurando homens e mulheres que orem. Amém, queridos? É fácil pessoas se levantar, irmãos, contra a igreja e contra a obra. O difícil é alguém se levantar para orar. Convoca aí, irmão, campanha de oração, 5 horas da manhã, quem vem? Tem só o pastor, a pastora, 2, 3 obreiros leais, porque sempre tem os leais. E é esse que nós temos que honrar. Às vezes a gente quer honrar o cara que fala bonito e tudo, e aí tem um que nem fala, mas o cara é leal, irmão. Vamos honrar quem está do nosso lado. Vamos orar quem dobra o joelho quando a igreja está com o chão frio, de madrugada. Vamos orar quem vai orar com a gente no sol quente, no meio-dia, porque é ruim para oração meio-dia, porque o sol está tinindo. Mas vamos honrar, irmão, quem está com a gente no escudo, quem não falta culto, quem está com a gente dando apoio. Vamos honrar quem está do nosso lado, quem está sofrendo com a gente. Porque tem gente que está caminhando com a gente, irmão, mas o primeiro problema que aparecer, eles vão se pegar naquilo para ficar contra a gente. Mas tem aqueles que vão estar com a gente, até se a gente vacilar, vão estar com a gente. Porque, irmãos, olha aqui, pastores, eu quero falar uma coisa para os pastores que estão aqui, para os obreiros. Eu tenho uma filosofia de vida. Eu tenho 20 anos de pastor, vou fazer agora em setembro. Eu tenho uma missão. Independente de quem me ama ou me odeia, eu vou cumprir a minha missão. Quem me ama, amém, está comigo. Quem não me ama, amém também. Nada e ninguém vai me impedir de cumprir minha missão. Porque se a gente for chorar por causa dos que nos prejudicam, a gente não faz nada. Vamos olhar para quem está do nosso lado. Vamos olhar e vamos honrar quem caminha com a gente durante a nossa jornada. Amém, pastores? Porque sempre vai ter pessoas que vão nos honrar. Assim como nós honramos, porque se nós estamos onde estamos é porque o nosso caminho foi de honra. E eu sei muito bem, irmãos, o benefício da honra e também sei o prejuízo da desonra. Por isso que eu decidi honrar. E não se preocupem, porque nunca vai faltar alguém para nos honrar e estar do nosso lado, você se sentir seguro. Diz para quem está do lado, sempre vai ter alguém que ora por você. Sempre vai ter alguém que ora com você. Amém, queridos? Posso continuar? Até 10 horas? Posso ir até 10 horas?
Se a mensagem ficar ruim, pode começar a sair, irmão, que eu já vou saber, o negócio ficou ruim. Amém, irmãos? Olha aqui, queridos, nós precisamos de pessoas como Epáfras, irmão, na igreja. Ei, você precisa ser um Epáfras. Diz para quem está do outro lado aí, você precisa ser um Epáfras. Ora pela igreja, fala para ele, fala para ela, ore pela igreja, ore pela obra de Deus, ore pelo pastor. Por mais que você não goste do pastor, ore por ele. Por mais que você não aceite, não concorde com o pastor, mas ore por ele. Amém, queridos? Ore pelo obreiro, ore pela igreja, ore pelos departamentos, ore pelo crescimento da igreja. Porque se você orar pelo crescimento da igreja, se você orar pela prosperidade da igreja, se você orar para que Deus abençoe a igreja, sabe o que vai acontecer? Você vai crescer, você vai prosperar e você vai ser abençoado. Porque, irmãos, eu quero estar numa igreja onde eu sou abençoado. Eu quero estar numa igreja onde eu vou prosperar. Eu quero estar numa igreja onde eu estou feliz, onde eu estou bem, onde eu posso entrar, irmãos, e me sentir à vontade com os obreiros que estão do meu lado. Eu não quero estar numa igreja, irmão, onde eu sei que tem obreiro que está do meu lado, doido para arrebentar comigo, doido para me dar uma rasteira. Amém, querido? Não, a gente vai logo metendo o teçado, irmão, e aparando lá embaixo, e ó, vaza daqui, meu irmão, porque o altar é para crente leal. Amém, gente? Eu quero estar numa igreja, irmãos, onde as crianças, quando eu vou chegar na igreja, as crianças me abraçam. Amém, irmãos? Eu quero estar numa igreja, irmãos, onde eu posso olhar para os irmãos, dar a paz do Senhor em paz, feliz, e não sair pela portinha do lado antes do culto terminar, porque eu não quero encarar um, não quero encarar o outro. Por mais que nós tenhamos problemas e confrontamos, e tem que ter confronto, irmãos. Por mais que às vezes a gente bate de frente com alguns irmãos em algumas situações, mas daqui a pouco vem o perdão e a reconciliação e fica tudo bem. Depois fica até melhor que nem casamento. Tem alguém me entendendo aqui, irmãos? A gente só não pode, irmãos, é deixar de orar. Porque, irmãos, a oração traz a solução. Diz para quem está do teu lado, ora que melhora. Irmão, pode ser o maior problema que a igreja esteja passando, mas se a igreja se levantar em oração, Deus vai trazer a solução. Deus vai trazer a solução, irmãos. Irmãos, enquanto muitos faziam oposição contra a igreja, Epáfras ele fez oposição contra o diabo. Porque, irmãos, ele diz assim: eu não vou brigar com os irmãos, não, porque infelizmente eles estão influenciados pelo diabo, mas eu vou lutar logo contra o cabeça. Eu vou logo lá no demônio, lá no diabo, e ele vai lutar contra ele. Sabe por quê, irmãos? Porque Epáfras ele aprendeu com Jesus. Mateus capítulo 4, Jesus luta contra o diabo. Jesus dá o exemplo para nós dessa luta dele contra o diabo, porque Jesus nem precisava orar nem jejuar, mas ele orou e jejuou durante 40 dias e 40 noites, e ele teve um ministério de oração. Quando você vê, irmãos, ele prega na sinagoga, expulsa o demônio, vai para a casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, de tarde, de noite na porta da casa de Pedro ele cura uma multidão, e de madrugada bem cedinho ele vai orar. É ou não é, gente? O segredo para crescer a igreja: pregue de manhã, visite de tarde, e à noite faça a cruzada, e de madrugada vai orar. Amém, queridos? Então Jesus tem uma vida toda de oração, mas ele vai ensinar em Mateus 4, irmãos, como é que se vence aquilo que tem de pior, que é o diabo: jejum e oração e palavra. Então Epáfras, irmãos, ele vai agora fazer o seguinte: eu vou guerrear em oração contra o diabo. E aí, irmãos, ore. Pode ter o maior problema na tua casa, minha irmã, mas se você entrar em batalha de oração, e tem mais um detalhe: orar e vigiar. Porque não adianta orar e não vigiar. Não adianta passar meia hora falando línguas estranhas, orando e cantando, e de manhã falando palavrão que acabou. É oração e vigilância, irmãos. Aí você vai ver a resposta vindo do céu. Aí você vai ver o milagre acontecendo, irmãos. Irmãos, ele fez oposição contra o diabo. Ele não ficou no mesmo time do diabo, irmãos, mas ele lutou contra o diabo. Olha só, irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa: a posição que Deus espera que a igreja esteja é na oração. Atos capítulo 12, irmãos,
Versículo 4 e 5, olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Atos capítulo 12, versículo 4 e 5 diz assim, ó: e havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quarternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Olha aqui, irmãos. Herodes prendeu Pedro, tinha matado Tiago a fio da espada. Depois da Páscoa ele ia matar Pedro, porque isso agradou os judeus. Então, irmãos, Pedro estava preso, já sentenciado à morte. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a igreja se reuniu na casa de Maria, mãe de Marcos, e começaram a orar para que Deus libertasse Pedro. Irmãos, ele estava preso. Tinha 4 guardas. Não, eu esqueci agora, irmãos. Eram 4 tropas, 4 grupos de sentinelas, 16 soldados vigiando Pedro para não sair. Mas a igreja estava orando para Jesus libertar da prisão. Irmãos, quando um pastor é preso hoje, a própria igreja detona o pastor. É ou não é, irmãos? Você não vai ver maçom falando mal de maçom, não vai ver os espíritas falando mal de espírita, você não vai ver, meus irmãos, as pessoas que fazem parte de algumas seitas falando mal, mas você vai ver crente falando mal do outro. Na internet é uma vergonha, né, irmãos? Aí o pastor foi preso, irmão, ninguém sabe o motivo, mas os próprios crentes vão detonar. Por mais que seja por um motivo, irmãos, em que a justiça fez justiça, a igreja tem que orar, pelo certo ou pelo errado, porque é um servo de Deus, foi alguém que caiu. Mas sabe o que a igreja faz hoje? Difama, pior ainda, faz piorar a situação, porque a igreja é o único exército que luta contra si mesmo. Amém, queridos? Mas eu quero dizer, irmãos, que Deus vai levantar uma geração de crentes como Epáfras. Só que a igreja está nos ensinando o seguinte: quando alguém está preso, quando alguém está na cadeia, quando alguém está em perigo, ou então quando alguém está em prejuízo, quando alguém está passando por um grave problema, vamos nos reunir para falar em casa sobre o que aconteceu? Não, irmãos. Vamos nos reunir para tentar descobrir o que o pastor fez para ser preso. Por que Pedro foi preso? Eu acho que Pedro foi preso porque estava dando mau testemunho. Isso foi alguma coisa que a gente não sabe porque perderam Pedro. Isso foi alguma coisa errada que Pedro fez para ser preso. Foi para isso que eles se reuniram, irmãos? Não. A Bíblia diz que eles se reuniram na casa de Maria e faziam constantes orações para que Pedro fosse solto da prisão. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a igreja de Atos está nos ensinando que nós devemos nos reunir nas nossas casas para orar por quem está preso, porque se nós assim fizermos, as cadeias vão ser quebradas, as almas serão salvas, as vidas serão libertas, porque essa é a posição que Deus procura na sua igreja. Deus está procurando homens e mulheres que se reúnem em suas casas para orar pelos que estão presos. Preso na droga, preso no crime, preso na cachaça, preso no mundo, preso na adultério, na prostituição, no homossexualismo. Se a igreja se reunir em suas casas para orar e não se reunir para fazer reuniões contra a liderança, contra a igreja, contra a obra do Senhor, aí você vai ver o crescimento da obra de Deus. Porque é muito comum hoje os crentes se reunir nas suas casas para falar mal. Vamos ver qual é o plano. Vamos fazer o baixo assinado. Vamos tirar. É assim ou não é, irmãos? É assim que funciona. Os crentes se reúnem, irmão, não é para orar. Claro que tem suas exceções, porque ainda tem crente Epáfras. Tem ou não tem, irmãos? Ainda tem crente Epáfras? Tem ainda, irmãos? Tem crente que ora? Tem crente que se reúne para orar em suas casas ainda, irmãos? Será que a gente não encontra no século 21 que nós estamos crentes que oram em sua casa? Irmãos, a oração da igreja foi tão poderosa que subiu no céu e foi buscar o anjo. O anjo entra na prisão, irmão. Pedro estava dormindo, irmão. Quem é que dorme sabendo que amanhã vai ser morto? É quem confia em Deus. Quem
confia em Deus, irmãos, ele descansa. Eu vou morrer amanhã, ou se eu morrer é Cristo, se eu ficar vivo é Cristo. Pode matar, porque a única coisa que a morte pode fazer com quem serve a Deus é colocar na eternidade com Cristo. Meus irmãos, aquele que tem o poder para saltar é mais forte do que aquele que tem o poder para prender. O diabo pode até ter o poder para prender alguém, prender na droga, prender no crime, prender no pecado, mas aquele que tem poder para quebrar cadeias e correntes, aquele que tem poder para quebrar cadeados, ferrolhos, aquele que tem poder para quebrar as algemas é mais poderoso. E eu quero declarar nessa noite que o poder daquele, irmãos, aquele que tem o poder de soltar, está aqui nessa noite, para soltar sua vida, para soltar o seu filho, para libertar quem está preso, para libertar quem está doente, para operar milagre, desvio de realidade. O Senhor Jesus tem poder para libertar. No livro de Atos, no capítulo 10, o anjo vai falar para o centurião Cornélio: ei, as tuas orações e tuas ofertas estão em memória diante de Deus. Eu quero dizer para você, irmão, que tudo que você ora está em memória diante de Deus. Ei, a tua oração não será esquecida. A tua oração está sendo lembrada. Deus tem um tempo certo, a hora certa para enviar a resposta. Só continue orando, irmãos. Não está demorando não, é que Deus está caprichando no teu milagre. Continue orando, porque a resposta vai vir do céu. Irmãos, Herodes pôde até prender Pedro. Herodes podia até matar Tiago. Herodes podia até perseguir a igreja, mas uma coisa Herodes não podia impedir: a igreja de orar. Ei, irmão, ninguém vai impedir você de orar. É por isso que você precisa orar. É tão fácil orar, irmãos, é tão fácil ler a Bíblia, é por isso que muita gente não faz, porque, poxa, é tão fácil. Aí, irmão, as pessoas que servem o diabo é o seguinte: enquanto Jesus está dizendo, ó, orar e vigiar, tem demônio que só sai com jejum e oração, então vão jejuar, vão consagrar, vão buscar Deus, vem em santidade. Aí as pessoas vão servir o diabo, aí tem que tomar sangue de galinha preta, tem que comer gente morta lá no cemitério. Não é assim, irmãos? Tem que tomar sangue de bode, tem que comer merda. É tanto da besteira, irmão, que o cara faz para ter poder, para fazer o mal. E um crente, irmãos, só precisa orar, só precisa ler a palavra, só precisa vigiar, entrar na santidade, dar testemunho, honrar sua esposa, honrar seu marido, obedecer o pai, que Deus vai usar essa pessoa poderosamente. E o crente não faz. Tem muito crente que está que nem Sansão, irmão. Sansão é o obreiro que quase deu certo, tinha tudo para dar certo, mas tudo que era para ele não fazer, ele não fez, e o que era para ele fazer, ele deixou de fazer. Ei, irmão, Deus quer que você dê certo, mas faça o que você tem que fazer. Amém, gente? Faça o que Epáfras fez. Entre em batalha de oração. Eu quero encerrar a mensagem nessa noite, irmãos. Eu quero dizer para você que ouviu essa palavra, que nesses últimos dias que nós estamos vendo, Deus está procurando homens e mulheres que oram. Deus está procurando homens e mulheres que queiram gastar tempo em oração. Deus está procurando homens e mulheres. Liga na tela do seu celular, pode ligar e botar para cima. Deus está procurando homens e mulheres, irmãos, que busquem a presença dEle. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite, que Deus está com saudade de ouvir a tua oração. Deus está com saudade.